Olá, você está no Burburinho, um espaço virtual para discussão de temas relacionados à educação, política e cultura. Vamos tratar hoje de um assunto bastante importante na perspectiva econômica nacional, que é a inovação e cultura de inovação. Para tratar do assunto conosco hoje, convidamos uma pessoa que tem bastante experiência na área. Já digo o nome dele, eu vou agora ler o seu currículo, só para apresentar e contextualizar a sua participação aqui no Burburinho. Ele é consultor, palestrante e articulista em inovação, gestão e negócios. Ele tem coluna semanal em A Gazeta e comenta na CBN o programa CBN Inovação. É bacharel em matemática, é mestre em informática, em administração, ele fez o MBA, foi diretor da FINEP, esteve na Dataprev como presidente, trabalhou no Sebrae como diretor no Espírito Santo, também foi do SERPRO, ele foi superintendente, também representou na região a Unip e o IBP, na área de petróleo, atuou como empresário e consultor na área de TI, qualidade, gestão, estratégia e meio ambiente. É conselheiro de administração pelo IBGC, foi membro do Conselho do Banestes e do SERPRO, hoje é do Conselho da Cobra d'Água, empresa capixaba, e da Fintech UDI. Também trabalha com mentoria e investimento em startups. É sócio da TwoSolve Engenharia e Tecnologia, uma empresa que lida com a internet das coisas. O nome dele é Evandro Millet, a quem eu agradeço por vir aqui nos prestigiar com a presença e estimular um burburinho qualificado sobre inovação. Seja bem-vindo. Obrigado, perfeito. Vamos lá. Evandro, para a gente situar o tema inicialmente, eu queria dizer o seguinte: inovação é a alma de todo empreendimento desde que o mundo é mundo, não é? Uhum. Mas, ultimamente, esse vocábulo ganhou uma outra dimensão. Especialmente com o advento da Revolução 4.0, essa expressão ganhou um outro sentido. Como é que eu posso explicar para quem está conosco na audiência inovação contemporânea? Olha, nós estávamos acostumados sempre a falar em ciência e tecnologia, por exemplo, né? E de repente o próprio Ministério passou a se chamar ciência, tecnologia e inovação. Qual é a lógica disso? A lógica é o seguinte: pesquisa é alguma coisa que você faz e não leva para a prática. Inovação é uma coisa que vai para o mercado, que gera nota fiscal, que entra e transforma alguma coisa na economia, na indústria, no comércio, no serviço. Então, é a coisa prática. Por isso que a expressão ganhou força. Né? Como fazer isso acontecer? Então, a lógica é essa, da força da palavra inovação. Então, a gente pode entender que inovação nesse novo contexto e nova acepção está muito ligado a um conhecimento que transcende o universo acadêmico, onde ele pode nascer, por exemplo, ou transcende uma área de P&D de uma empresa, pensando no mercado e suas implicações? Exatamente. Quer dizer, tudo bem que a inovação não acontece só no mercado. Eu falei gerar nota fiscal, mas você pode ter inovação numa ONG ou numa instituição social qualquer, que pode fazer inovações e ter resultado. O problema é resultado que vá para o mercado de alguma forma, que seja aplicado. Essa é a ideia da inovação, né? Quando você começa a falar em quarta revolução industrial, indústria 4.0, é porque isso tomou uma aceleração tão forte, né? Porque isso gerou na economia alguma coisa que fica patente, né? Que as grandes empresas do mundo em valor são as empresas do setor de tecnologia hoje em dia. Antigamente eram os bancos, eram as indústrias de automóveis, as empresas automobilísticas, e hoje são o Google, a Microsoft, a Amazon, essas pessoal que tem grande valor de mercado. Isso tomou conta por quê? Porque a área digital penetrou em todos os ambientes, né? Ficou uma coisa horizontal em todos os ambientes. Então, aí a inovação passou a ter uma força muito grande. Essa sua observação me lembra uma reflexão que eu tenho feito, e não é de hoje. Como estudante, vivi isso, depois como profissional na minha área básica, que é o direito, eu vivi dois momentos interessantes no Brasil quando eu era jovem, né? Eu vi um movimento muito forte sobre a cultura sustentável. Eu me lembro quando eu li o livro do John Elkington, em que ele fala do Triple Bottom Line, né, falando sobre a visão sustentável a partir dos 3 T's, né, que é planeta, pessoas e, em inglês, profit, que é lucro. Né? E eu achei que essa cultura fosse invadir o país, em universidades, em escolas de ensino médio e nas empresas. Isso não aconteceu. Perdemos o bonde de criar um país com uma cultura sustentável. Depois veio, e até mesmo antes, a questão da informática, essa revolução 4.0,
Eu também esperava que o Brasil jogasse muita dedicação e dinheiro, e recursos financeiros e humanos na criação de um ecossistema simpático a essa Revolução 4.0, de modo que o país fizesse parte dela, crescesse com ela. Também não aconteceu. Nós perdemos o bonde nos dois casos, e agora, quando você fala em inovação, na perspectiva que você explica, me parece também que a gente está perdendo o bonde. Porque eu não vejo, por exemplo, Evandro, conexão entre formação acadêmica no Brasil, em áreas diversas, com essa cultura inovadora que, segundo você, é essencial para que a economia cresça. Como é que você enxerga essa dissociação entre o ambiente acadêmico e a formação de jovens aptos a uma cultura de inovação? Tem alguns aspectos aí, né? Quer dizer, uma coisa é o seguinte, essa cultura de inovação tem sido acelerada muito com a história das startups, né? Muito. E na formação, os estudantes não têm normalmente uma visão de empreendedorismo, né? As universidades e a escola formam gente para ser empregado, não para ser empresário, né? Tem essa característica que a gente percebe isso. Na minha formação, eu percebi isso. Quando eu estudei, que eu ia sair, eu ia ser empregado em algum lugar. Não estava associado à ideia de eu montar um negócio, montar uma empresa. Hoje, se você perguntar para as pessoas que estão se formando, eles pensam muito mais em montar um negócio, às vezes, do que ser empregado. Pelo menos nas áreas técnicas, né? De empregadores, inovadores. Inovadores, não. Porque aí é a oportunidade que tem de fazer, de criar alguma coisa diferente. Então, a universidade não ensina isso. Não ensina ele a montar uma empresa, organizar uma empresa. O que é que ele faz? Ele aprende, se ele está na engenharia, se ele está na medicina, todo mundo tem. O sujeito é médico, mas ele quer montar uma clínica, ele não tem a menor ideia como é que monta aquilo como empresa, como negócio, né? O que é aquilo como negócio? E outras, e das cadeiras em geral, não tem essa formação. Então, talvez você sabe que existe um ranço muitas vezes, né? Nas universidades públicas principalmente, existe certo ranço contra o empreendedorismo, contra essa lógica capitalista e tal. Tem um problema político até nessa percepção. A aproximação com empresas era um negócio visto meio de lado, né? Como se fosse uma coisa que a pessoa estava vendendo a sua alma para o mercado, né? Uma coisa desse tipo. Isso aí está sendo rompido aos poucos, mas ainda prevalece. Eu costumo dizer, quem é aluno meu já ouviu isso em sala de aula, que a gente, no Brasil, precisa vencer duas falácias que estão impregnando o mundo da cultura e o mundo da universidade. A primeira é a falácia economicista, que quem denunciou foi Karl Polanyi, quando ele fala que, num certo momento do século XIX para o XX, houve uma virada cultural e isso converteu toda a economia no mercado. Isso reduziu a dimensão econômica da existência humana a uma ideologia de mercado. Isso teria, segundo Karl Polanyi, eu concordo com ele, empobrecido a concepção de sociedade econômica, porque o mercado passou a ditar regras de conduta. Eu acho que isso, num ponto, pode levar a um extremo, a um exagero e perder a essência da sociedade econômica. Mas uma outra perniciosa, outra falácia, tão ruim quanto essa, é a socialista, que cria uma cultura anticapitalista, de antipatia à ideia de criar riqueza a partir de um esforço pessoal, de um investimento qualificado. Acho que é importante a gente pensar que essas falácias elas são contraproducentes, porque elas empobrecem o ambiente acadêmico e refletem no mundo empresarial, porque tira dos formandos e formados a ideia de que eles podem empreender e gerar alguma riqueza a partir de seus esforços pessoais, né? É verdade, às vezes até resume discutindo um pouco de política, né? Resume isso assim, a direita sabe gerar riqueza, mas não gosta de distribuir. A esquerda, né, gosta de distribuir, mas não sabe como é que gera, né? Você resume, não sabe como é que gera a riqueza. Então, no meio do caminho, você tem todos, no espectro todo, você tem as gradações dessa imaginação. E acho que isso aí é uma mudança que tem de acontecer, essa percepção. Tanto a direita perceber que distribui é uma coisa que faz efeito também para ele, como a esquerda perceber. Isso vem lá no Manifesto Comunista ainda, né? Você vê lá que é contra a propriedade privada, como você quer mais, a esquerda vem. Eu vejo às vezes uma hostilidade, né? Na retórica de alguns cidadãos que estão ou não na política, às vezes estão, às vezes não, uma retórica de antipatia e de rejeição a essa ideia da economia capitalista, né? O problema é que na minha adolescência isso me seduzia, né? Depois não seduziu mais, porque eu fiquei esperando alguma coisa no lugar, né? Alguma outra forma de lidar com a demanda humana por produção e riqueza, né? Eu não vi. Mas, Evandro, eu queria fazer uma pergunta a você, que eu acho que você está muito apto a responder,
porque você é um vigilante da nossa evolução política aqui no Brasil, né? Você acompanha, você lê, você comenta. E eu queria colocar um tema que eu acho que interessa para a audiência, que é exatamente a desconexão da classe política com alguns temas relevantes para o Brasil. E como o tema é evolução, é inovação, é tecnologia, como fundamento de um crescimento econômico sustentável, né, ao longo do tempo, eu queria te perguntar, como é que você enxerga o cenário político atual na perspectiva de uma preocupação mínima com esses fundamentos educacionais que sustentem um desenvolvimento de longo prazo? Olha, essa percepção, né, tem muita coisa ainda que fica antiga no Brasil, né? Quando nós comentamos que as grandes empresas do mundo são as empresas do mundo digital, você ainda percebe as discussões políticas acontecendo em relação à coisa da terceira revolução industrial, da segunda, né? Indústrias tradicionais, vão atrair para cá as empresas tradicionais para colocar aqui nos lugares, vão dar subsídios, vão sei lá o quê. E não tem, e a indústria, vamos dizer, associada a esse mundo digital, é como se fosse uma coisa meio exótica, né? Meio paralela, não está no mainstream aqui da coisa, não está localizado aqui para ser força. Vamos concentrar forte nisso para desenvolver essa área. Eu acho que isso está acontecendo naturalmente e eventualmente vai atropelar o resto, vai atropelar até a política nesse sentido. Mas tem muito pouca essa percepção de acompanhar o que está acontecendo no mundo para replicar isso aqui de alguma maneira. Quando você pega toda a indústria, você pega um automóvel. O automóvel hoje é metade software, metade automação e tal, não tem a parte hard, né, de aço, mas passa a ser um peso muito menor, né, no custo do objeto desse. Com isso você percebe novos entrantes no mercado de produção automóvel, é a Apple, é a Google querendo fabricar automóvel, querendo entrar de parceria da Tesla. A Tesla também no caminho diferente do automóvel elétrico e tal. Então essa mudança não aconteceu ainda. Talvez tenha a ver com essa desindustrialização que aconteceu no Brasil de muito tempo. Assim, a indústria está sofrendo muito, porque uma das teses dessa desindustrialização é que o Brasil se fechou de tal maneira que não consegue competir com o que vem de fora, né? Mesmo as empresas que vêm de fora instalar aqui, ela vende para o mercado interno, mas não consegue produzir com a produtividade adequada que ele possa competir com qualquer empresa do mundo. Então ela fica muito amarrada aqui, né? Então nós ficamos, né, nos alimentando aqui internamente sem conseguir competir com o mundo. Então aí quando essa desindustrialização começa a acontecer de uma forma mais forte, né? Eu acho que essa percepção geral em relação à inovação não aconteceu ainda, mas está mudando. Uma perspectiva que eu acho que vale a pena comentar aqui, especialmente porque tem adolescentes em casa, né? Ou universitários começando a vida acadêmica pensando depois se inserir profissionalmente. Deve ser o caso de muitos de vocês. É o nosso caso, inclusive. Evandro tem filhos jovens, eu tenho também em casa, e a gente fica preocupado com a formação acadêmica que eles têm recebido e a capacidade que eles têm de responder às demandas do mercado. Esse novo mercado, né? Não a tradição do mercado, né? Então eu ouço e conheço pais e mães que tiveram filhos que muito cedo, muito precocemente, ainda durante a faculdade, foram chamados para trabalhar em áreas de inovação tecnológica, sem curso superior, concluído pelo menos. Parece que esse mercado empregador não dá bola para diploma universitário. Como é que é isso? Não dá bola, cada vez dá menos bola para isso, né? Porque a demanda é tão grande nesse mundo, porque cresceu de tal forma a demanda para tipo de desenvolvedores, programadores, nessa área de TI, tecnologia da informação de forma geral, que o pessoal está empregando todo mundo, está procurando todo mundo e criou e a pandemia acelerou o processo também a dinâmica disso, né? A pessoa é contratada, hoje você vê claramente as pessoas contratando gente de qualquer lugar, trabalhando no home office, trabalhando para os Estados Unidos, trabalhando para a Europa, trabalhando para São Paulo, daqui de Vitória para lá. Então essa mudança aconteceu grande. E como tem uma demanda muito grande, eles estão contratando quem aparecer, quem tiver competência para fazer. Aí os alunos que já estão lá no segundo ano da faculdade, já têm uma certa noção. Essas meninas são todos nativos digitais, como se diz hoje em dia. Já nasceram teclando, já sabem fazer isso, já mexem naturalmente com aquele ambiente. No instante eles pegam aquilo e sabem sair programando. E aí a faculdade, que passou alguma coisa que muita gente critica, que não tem as cadeiras estão desconectadas do mundo real,
Aí você diz, para que eu preciso disso? Para que eu preciso saber de cálculo 2, 3 e 4, equações diferenciais, ou sei lá o quê? Vou embarcar aqui, né, e tocar e entrar no mercado direto. Pois é, essa é uma questão que merece atenção, acho que nossa aqui nesse breve encontro, mas também até em outros fóruns, que você falou em competências, né? Então, cada era econômica exige competências especiais dos seus atores, né? E eu percebo que hoje esse mundo digital, que vem com a Revolução 4.0, assisti uma vez a uma entrevista do Klaus Schwab, ele falando no Fórum Mundial, e foi entrevistado lá por uma jornalista britânica, ele dizia que as competências que o mundo digital vai exigir dos jovens, isso tem mais de 10 anos, né? São competências que precisam ser desenvolvidas no ambiente acadêmico, no ambiente doméstico, no ambiente das casas, uma cultura que gere compreensão do que são essas competências, né? Então ele elencava lá, por exemplo, eu me lembro muito bem ele falando sobre a capacidade de execução inovadora, que não é necessariamente você inovar em alguma coisa, mas é fazer o velho de uma maneira diferente que gere um novo resultado, né? E quando você fala em competências, eu tenho claramente a visão de que o nosso sistema educacional não está preocupado em dotar os nossos jovens, nossos filhos, os netos de alguns, com as competências que esse mundo exige. E eu fico preocupado, muito preocupado, como pai, como professor, como cidadão, porque eu vejo que os meninos estão gastando energia imensa nas faculdades, às vezes faculdades privadas caríssimas, inclusive, e eu não vejo no ambiente acadêmico uma preocupação em mapear as competências e desenvolvê-las, né? Como é que você enxerga, de novo, essa palavra, desconexão entre formação acadêmica, outorga de repertório para jovens que vão se formar em engenharia, direito, cenografia, medicina, o que seja, computação, e muitas vezes eles não têm, nesse ambiente acadêmico, uma preocupação sequer em ser advertido sobre as competências que o mercado vai exigir deles. Como é que você enxerga isso, Eduardo? Tem uma coisa que se chama hoje em dia das soft skills, né? Soft skills, que são as competências mais, não são as hard, né? De conhecimento específico do assunto, mas trabalho em equipe, saber resolver problemas complexos, a comunicação, né? Comunicação oral, escrita, então são alguns aspectos que são relevantes quando você vai trabalhar numa empresa qualquer, num negócio qualquer, que você precisa ter. E, normalmente você não aprende essas coisas, essas coisas não são ensinadas, não são difundidas e valorizadas. São valorizadas muitas hard skills, o conhecimento específico do tema que você estuda, né? Então, o estudante se forma em medicina, depois talvez ele não tenha, até os lados dele de psicologia, talvez ele não tenha adequadamente, vamos dizer assim, né, para tratar com pessoas, etc. E tal. Então, em cada tipo de formação, você tem um tipo de soft skills que não são abordados. Então, a carência é muito grande para isso. Aí esse desacoplamento entre o que o mercado precisa e a formação da pessoa. As empresas reclamam que dizem assim, eu pego o aluno lá, eu tenho que retreinar ele todo nas coisas que eu preciso aqui, porque ele não tem noção do trabalho que precisa ser feito exatamente. Tem uma informação que surgiu numa fofoca no meio de um divórcio, né, envolvendo o fundador da Amazon e a sua esposa, e apareceu nos jornais americanos uma discussão, né, que surgiu lá no processo de divórcio, um acordo que acabou bilionário de ter sido, né? E mais interessante foi que o ponto que apareceu lá foi assim, qual foi a concordância principal do casal, né, naquele momento. Então diziam o jornalista que o Jeff Bezos e a esposa tinham uma concordância seguinte: os filhos deles não precisavam ser treinados para aprender, por exemplo, a mexer numa tecnologia qualquer. Porque dizia o Bezos que quando ele se formar, já acabou, já deu tecnologia, não é mais aquela. Então era mais importante educar os filhos nas competências que vão ser adaptadas a qualquer tecnologia. Então, se estudar tecnologia, aprender a mexer naquela máquina, não é relevante, porque o que interessa é que ele tenha condição de aprender a aprender permanentemente, porque daqui a pouco, depois de formado, aquilo que ele aprendeu já era em termos de tecnologia, já está ultrapassado, né? Não tem mais lugar no mundo da economia, né?
Essa ideia de aprender a aprender é fundamental, né? Porque justamente por isso. E tem uma mudança que acontece hoje em dia, né? Quer dizer, com a longevidade das pessoas faz com que todo mundo vá trabalhar em várias coisas ao longo da vida, né? Hoje em dia não é mais uma coisa maluca de se pensar que uma pessoa com 50 anos de idade resolva se formar em medicina e começar uma carreira nova com 50 anos de idade. Por que não? Né? Por que não? Porque se a pessoa vai viver 90 anos bem, cada vez mais, né? É possível você mudar ao longo da vida de rota, né? E com isso você tem que aprender, saber se comunicar, saber captar informações, saber ler e conhecer, estudar e ter cursos permanentemente. Né? Na área social, na área de negócio social, né? Que é uma área que está em crescimento no mundo inteiro, e você estuda um pouco sobre isso. Já vi lá no seu blog sobre alguma abordagem sobre essa questão. Como é que eu posso enxergar a utilidade da inovação nesse conceito que você, no começo do programa, fez a definição? Como é que eu posso enxergar a utilidade da inovação nesse mundo das ONGs, do negócio social, como forma de promover o crescimento social e econômico de um país como o nosso? Tem gente que diz o seguinte: desenvolvimento é aumento de produtividade. É isso que interessa. Por quê? Quando você aumenta a produtividade, você faz mais com menos e você gera uma riqueza, né? Que você distribui, você gera lucro, você investe, você paga mais salário, você pega... Então, na área de mercado, é isso que acontece, o aumento de produtividade que vai gerar desenvolvimento do país, né? Então, a inovação é um dos elementos fundamentais de aumento de produtividade. E o aumento de produtividade não vale só para quem gerar lucro, vale para também quem vai gerar resultado de qualquer coisa, resultados sociais também. Então, se você consegue fazer mais com menos, fazer alguma coisa inovadora que atenda mais pessoas, né? Que cria um mecanismo de atender mais pessoas com menos recursos e tal, isso é fantástico, né? O efeito social sempre vale. Uma coisa que a gente discute às vezes em ambiente acadêmico e também corporativo é como criar uma ambiência educacional, empresarial, que sustente essa cultura de inovação. Aqui nessa conversa, seus insights aí me lembram coisas que a gente já discutiu em outras ocasiões e que me parece que, voltando ao que eu disse antes, né, há um descaso, né, do mundo da política, do mundo que pensa a economia nacional, com alguns elementos que o mundo já está executando há algum tempo e o Brasil ainda não. Então, um programa como o nosso, né, um burburinho sobre inovação, por exemplo, serve para isso, para levantar esses temas, para destacar alguns insights que são relevantes para o debate nacional, né? Sem nenhuma ambição maior, mas apenas dar ao público e à audiência uma reflexão sobre como que o Brasil está atrasado na criação de uma ambiência favorável, amigável, simpática à inovação, né? Eu acho que essa é uma opinião que eu não sei se você divide comigo, talvez sim. Mas se sim, como é que você imagina estimular? Eu sei que você é um batalhador da inovação, você tem uma frente na imprensa, capixaba, você fala país afora sobre isso, faz consultoria em inovação. Então, para a gente chegar aqui ao fim do nosso programa, do nosso encontro, o que você acha que deve ser feito em termos de estímulo privado e público para criar uma ambiência favorável à inovação no Brasil? Olha, do ponto de vista empresarial, o que a gente discute muito é isso. Realmente, o que acontece? Muitas vezes na empresa, a pessoa... A expressão que a gente usa, por exemplo, empregada mão de obra, né? Mão de obra é uma coisa antiga que a pessoa deixava o cérebro na porta da fábrica e entrava com as mãos para fazer alguma coisa. Hoje em dia se discute, não, tem que trazer o cérebro para dentro junto, né? Então essa participação de algum envolvimento que a pessoa, todo mundo de uma empresa passe a pensar de uma maneira inovadora. Para isso ela precisa ter conhecimento, ela precisa ser treinada para isso, para entender como é que as coisas funcionam, o que ela pode fazer de fato para ser animada, né? Para organizar isso. Então tem muita empresa fazendo essa discussão hoje em dia. Como é que faz isso? Como é que se movimenta? Aí tem programas dessa de gerar ideias dos funcionários, para essas ideias serem trabalhadas, para poder... Muita coisa que aconteceu no mundo hoje em dia foram ideias, às vezes surgiram, né, de alguma pessoa que trabalha na empresa e desenvolveu aquilo. Algumas empresas dão facilidade. Tem empresas que dão, 20% do tempo pode ser dedicado a qualquer projeto seu, sem organização nenhuma, sem estar submetido à gestão. Algumas empresas como a 3M, por exemplo, que é uma empresa tradicional, como inovadora,
negra, considerada como inovadora, tem umas características desse tipo. Então, essa lógica, né, tem que mudar, tem a ver com a democracia interna, vamos chamar de democracia interna da empresa, que as coisas não sejam resolvidas só pela alta cúpula, que a coisa possa ser discutida com todo mundo de alguma forma, organizada, que as pessoas participem, que tragam o seu cérebro para o projeto, para dentro da empresa de alguma forma. Isso é uma maneira de fazer. Quando você pensa na cultura no país como um todo, né, isso aí você está falando dentro da empresa, quando você pensa no país como um todo, tem a ver com isso, essa discussão aí reflete na educação. Como é que a educação pode ajudar que a pessoa ajude a pensar, ele não seja simplesmente seguir uma regra, seguir um livro, seguir um manual, seguir uma coisa, uma apostila que fale alguma coisa específica de um assunto, que ele possa ajudar e abrir a cabeça para pensar. Eu acho que as discussões novas do BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, acho que ajuda isso. Sim. Eu estudei, por exemplo, numa escola de aplicação da Universidade de Brasília que tinha essa ideia, né? As pessoas discutiam temas abertos, havia liberdade, havia trabalhos, como acontece hoje nessa previsão de você ter um horário integral. Você estuda determinados assuntos, depois você vai fazer artes industriais, você vai mexer com esporte, você vai mexer com grupos discutindo. Eu tive eu participava de um clube de foguete, lançamento de foguete, na época era a corrida espacial, era um negócio de bomba. Então fizemos foguete lá, fizemos umas coisas. Então tinha gente discutindo fotografia, outros fazendo clube de teatro, outro fazendo foguete, outro fazendo química, sei lá. Os alunos, além do currículo normal, discutiam. Então isso abria a cabeça das pessoas, né? Abrir a cabeça das pessoas e criar uma maneira. Acho que da cultura de inovação, acho que isso faz parte. A educação é fundamental para abrir isso aí, né? Você mencionou a BNCC, né? Essa é uma iniciativa interessante no Brasil, porque ela de fato tem ali componentes que estão no campo da neuroeducação, neurociência aplicada à educação. E ela desperta ali, ela estimula uma espécie de aprendizado mais, até pela emoção, pela provocação, do cérebro emocional do que mesmo por uma razão objetivamente considerada. Eu acho que o último tema que eu queria só colocar para você fazer um comentário, né? Nós estamos no ano de eleições, né? É um ano em que, de alguma forma, se renovam as esperanças, né, a partir do ano que vem, quando supostamente pode ocorrer uma mudança no cenário político, tanto local quanto nacional. Eu não vejo esse tema de inovação sendo objeto de debate de ninguém, né? Assim, talvez um ou outro candidato trate disso de maneira muito ampla, muito rápida no seu programa. Mas assim, os votos que eu faria para 2022 é que esse tema ganhasse pauta em programas de deputados, candidatos a deputados, senadores e também quem vai disputar a ocupação do Palácio de Brasília no que vem. É uma esperança que eu tenho assim, muito de que o tema inovação, porque o tema, como você disse no começo, né, esse tema não é um tema de nicho, não é um tema de setores, né, é um tema que envolve a cultura nacional. Então, eu gostaria de ver que os nossos candidatos a quaisquer cargos eletivos, né, deputado estadual, federal, senador, que tivessem na sua pauta a preocupação com a cultura da inovação, apresentando talvez propostas que estimulem essa ambiência que, como dissemos antes, é simpática e favorável a um crescimento a partir dessa cultura inovadora, né? Como é que você enxerga essa conexão entre disputas eleitorais e essa deficiência de compreensão e valorização da cultura da inovação? É difícil, é um tema complicado, porque as pessoas não... talvez pelo nível de educação que tem no país, não percebem a importância do tema, né? Então se discute muito que nem a educação básica não é considerada como uma coisa tão forte nas campanhas, não tem um peso forte. A própria educação básica é a carência fundamental, as creches, o pré-escolar, essas coisas todas que são fundamentais na formação até do cérebro das crianças, né? Não tem um peso tão grande, porque uma coisa puxa a outra, né? As pessoas não têm um nível de educação para pedir isso, para entender a importância disso, né? É uma coisa que a gente percebe o seguinte, por exemplo, se uma mãe está com um filho doente, né, ela vai pegar aquele filho e vai correr para o hospital, para o posto de saúde, etc e tal. Agora, se o filho está evadindo a escola, não está participando, não sei o que mais, ela não pega aquela criança e vai para a porta da escola reclamar, né? Não tem essa consciência, as pessoas não têm essa noção da importância da educação. Aí a educação é que leva tudo, né? O reflexo lá adiante na capacidade de inovação das pessoas, do país, da empresa. E os países cada vez mais competem
em cima da tecnologia e da inovação, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Então você tem de ter isso, tem de ter a formação. Aí você fica com esse problema, as pessoas não entendem a importância, a deficiência que transparece nesses testes internacionais como o PISA, que pega alunos de 15 anos de idade, e o Brasil está lá em 60º lugar, né? Sim. Os primeiros lugares é Singapura, é Finlândia e tal. E o Brasil está lá em 60º lugar em ciências, matemática e linguagem, etc. e tal. Isso aí reflete aí, né? A falta dessa importância que vai refletir na capacidade de inovação das empresas, e da competitividade do país. Pois é, espero que os eleitores e os candidatos percebam essa conexão entre política, educação e inovação e façam algum esforço para mudar esse cenário que, nesse momento, não é muito auspicioso para o Brasil, infelizmente, né? Eu vou agradecer ao Evandro pela presença aqui no Burburinho. Burburinho é isso, é um espaço de discussões sobre temas relevantes e o Burburinho continua, mas aqui a gente qualifica um pouco a ideia para que você, da audiência, consiga extrair alguma reflexão útil para a sua abordagem a esse tipo de tema. Hoje foi inovação, com o Evandro Millet, a quem eu digo obrigado por ter vindo aqui no Burburinho. O prazer foi meu, pode convidar que eu venho. Okay.